Fala galera, beleza? Bom, enfim, iniciamos aqui o nosso canal Leitura Azimuth. Eu espero de verdade que esse canal possa de alguma forma contribuir a vocês com conteúdo, dicas de livro, dicas de professores, beleza? Eu espero realmente que vocês gostem das coisas que nós vamos trazer aqui. Hoje eu vou falar sobre um dos assuntos que mais me pedem lá no Instagram, que é sobre Lucas, como que surgiu o Azimuth, né? De onde surgiu o Azimuth? Sei que vocês têm curiosidade sobre isso, então eu vou contar um pouco dos bastidores dessa história aí para vocês. Antes, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e deixarem sugestões para os próximos vídeos nos comentários, tá? Isso vai me ajudar bastante. Galera, como surgiu o Azimuth, né? De onde surgiu o Azimuth? E eu falo o seguinte, a minha primeira aparição com o Azimuth, né? Ainda que diretamente, foi em 2017. Eu estava lá em Belém do Pará, no Ciaba, né? No meu primeiro ano de formação da EFON, e é o que eu sempre falo. O argumento que faz com que nós façamos a prova da EFON, né, o argumento inicial de altos salários iniciais, 12 mil, 13 mil, 14 mil, é um argumento super válido, só que ele é um argumento que tem um prazo de validade. Muita gente fica ali na carreira 8, 10, 12 anos que seja, e esse prazo de validade, na minha ocasião, demorou apenas um ano. Tá? No meu primeiro ano, e ainda no primeiro ano de formação, eu entendi que a carreira de oficial da Marinha Mercante, ela não ia me motivar por muito tempo, beleza? Então começa a procurar outras possibilidades, né? Coisas que me fizessem ficar motivado por mais tempo. E, bom, eu já conhecia sobre os livros peruanos, né? Bem rasamente, né? Algumas editoras, Lumbreiras, Cuscano, poucas editoras. Eu chamo um amigo para entrar nessa comigo. Falo, pô, cara, vamos investir e tal, seus livros são assim e tal, aquilo, outro. Tem um pessoal que gosta. Vendi a ideia para ele, ele falou, pô, vambora. Só que como todo calouro no negócio, né? As coisas dão errado, né? A gente transfere dinheiro para uma pessoa, a pessoa some, enfim. Altos riscos que tem, né? Que a gente ainda tem. Só que naquele primeiro momento a gente não podia errar, erramos, né? As pessoas sumiram, basicamente. E ali eu vou e dou uma arriscada, né? Com lance de editora, numa futura eventual editora, que não tinha nome até então. Mas eu falo, ó, trabalhar com livro não dá. Não tem como largar a carreira de oficial da Marinha Mercante por uma coisa que nem eu sei se vai dar certo ou não. Então, naquele momento, eu risco essa editora Azimuth, né? Que hoje é a editora Azimuth, e toco o barco, vou fazendo outras coisas, né? Ao longo desses 3 anos, eu faço, vendo chocolate, eu vendo roupa, vendo relógio, vendo passagem aérea, enfim, faço várias outras coisas, mas são coisas que eu entendo que eram provisórias, coisas que eu entendo que só funcionava ali dentro da EFON, né? Fora dali, trazer para a vida real aquilo não ia funcionar. Os anos vão se passando, né? Lá no meu terceiro ano, lá no segundo semestre do terceiro ano, a biblioteca da EFON, né? A biblioteca do Ciaba, ela começa a distribuir seus livros, né? Nessa biblioteca tinham vários livros legais. Tinha o Halliday, tinha o Tipler, tinha o Guido Rizzi, tinha o Sturt, enfim, tinham vários livros interessantes, né? Eu olhei aquela situação e falei, pô, maneiro, vou pregar para vender. A coleção do Halliday é uma coleção cara, a coleção do Sturt é uma coleção cara, né? Eu pego algumas coleções, né? Pego 5, 6 coleções mais ou menos ali. E a minha ideia era vender no Mercado Livre, na Amazon, na estante virtual, né? Só que, enfim, não sei se vocês já venderam nesse marketplace, a burocracia é muito grande, ainda mais como pessoa física, é muito difícil vender. E naquele momento eu olho aquele monte de livro e falo, pô, e agora? O que eu vou fazer? No meu Instagram pessoal não tem como eu anunciar, até porque eu vou anunciar, o pessoal não vai entender nada. Pô, esse menino faltam 6 meses para ele se formar, ele está vendendo um livro, né? Não faz sentido nenhum. E outro motivo também é que não tinha público, né? Ninguém no meu Instagram pessoal queria aqueles livros. Então eu ia anunciar para ninguém, basicamente. Tenho a ideia de criar um perfil, né? Um canal de vendas, né, para justamente vender esses livros que eu peguei na biblioteca. Então ali naquela escolha de nomes, né, de pô, qual nome que eu coloco? Coloco livraria, coloco sebo, coloco, sei lá, livraria militar. Primeira coisa que eu fiz, eu vinco a ideia da editora. Na minha cabeça, a editora era algo mais estável, né, que dava mais credibilidade para as pessoas, ao invés de sebo, ao invés de livraria. E Azimuth, hoje faz até um pouco de sentido, né? Azimuth é algo que dá destino, direção, mas naquela época não fazia sentido nenhum. Azimuth era porque eu tinha uma matéria chamada Navegação Astronômica no meu terceiro ano, e era justamente isso, o cálculo do Azimuth, né? Aquela matéria não sei da minha cabeça, eram umas contas chatas, e eu falo, pô, vai ser editora Azimuth, né? Azimuth por ser um nome diferente, um nome chato, um nome feio, né? Pra vingar tem que ser um nome feio, né? Um nome que ninguém tem. E aí eu vim com essa ideia da editora Azimuth, tem uma logo lá normal lá que eu pego na internet e começo a anunciar esses livros que eu peguei na biblioteca. Eu consigo vender ali alguns 3, 4 coleções, eu abro uma caixinha de perguntas com a ideia do quê? Pô, se alguém pedir aqui livro que tem na biblioteca, eu vou lá na biblioteca,
pego e vendo para essa pessoa. E vou, abro uma caixinha de perguntas, o pessoal começa ali a perguntar, tá, ó, eu quero o livro, sei lá, o Tucano, eu quero de química, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero livro peruano, livro peruano, livro peruano. Eu leio aquilo e falo, pô, esse pessoal é maluco, mas não é livro peruano, já tomei uma volta lá no primeiro ano, em 2017, não vou fazer isso aqui de novo, né? Vou ser burro novamente. Ou seja, pego e fecho aquele canal de vendas e vou tocando barco em outras coisas. Bom, aqui em casa, né, onde eu moro, ao lado a gente tem uma loja que a gente usa para alugar, né, para bar, para algo do tipo. Nessa época essa loja ela estava vazia e no meu bairro até então não existia sacolão. Né? Sacolão, para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro, sacolão é hortifruti. E eu falo, pô, lindo, já tinha um amigo que tinha um sacolão, né, que tinha esse hortifruti, eu conheço alguém para fazer as gândulazinhas ali e tal, conheço um cara que trabalha no Ceasa, não vou pagar aluguel, nada do tipo, eu só preciso de um maluco para embarcar nessa comigo. Só que eu também não ia chamar ninguém dentro da EFON, até porque, como eu disse, faltavam 6 meses para a gente se formar. Ninguém, em sã consciência, ia virar e falar, pô, vamos embora investir num sacolão, porque aquele período de dor ali, né, tava acabando, daqui a pouco a gente ia colher os frutos. E bom, chamou um amigo aqui de fora, né, um amigo que estava no Rio, falou, ó, cara, vendo a ideia do sacolão perfeita para ele, falou, ó, eu tenho uma loja, a gente não vai pagar aluguel, no meu bairro não tem sacolão, tal, isso e aquilo, eu conheço alguém para trabalhar no Ceasa, eu conheço alguém para fazer as gandulazinhas, enfim, tudo perfeito a ideia do sacolão. E também trouxe a ele a ideia de uma editora justamente para ele não achar que eu, sei lá, eu caí, eu acordei do nada, e falei esse papo furado para ele de sacolão, né? Então trouxe também uma ideia de editora da editora Azimuth, né? Justamente para ele ver que eu tenho ideia para mostrar, né? Eu falo, ó, também tem essa aqui, a editora Azimuth, pra gente vender uns livros e tal, mas eu lembro que eu vendo muito pouco essa ideia, né? Eu faço uma promoção bem barata da editora Azimuth. E aí ele vira para mim e fala assim, ó, Lucas, essa ideia do sacolão eu não curti muito não acho legal não. Mas a ideia da editora Azimuth eu gostei. Você precisa de quanto? Eu falei, pô, não é possível que ele aceitou essa ideia da editora Azimuth. Isso não vai dar certo. E eu lembro que eu peço um valor até alto pra ele negar. Eu falo, sei lá, transfere aí 3 mil, fica 3 mil pra você e 3 mil pra mim. Ele fala, pô, beleza. Ele foi lá, transferiu os 3 mil dele. Eu lembro até hoje, bateu na minha conta assim, tipo, sei lá, 2.500, 2.400 mais ou menos, né? Sondava negativo naquela época ali. Enfim, bateu ali, eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Né? Tô com dinheiro de outra pessoa. Falei que ia investir em outra coisa, não tem nem a minha parte, o que eu vou fazer? Consigo com muito custo essa minha parte, né? Na verdade era 3 mil, mas como o banco comeu, né? Então devia ser uns 3.500 mais ou menos, né? Consigo essa parte emprestada e pego e faço essas importações de livros peruanos ainda sem saber. Eu não sabia importar, né? E o que eu achava que eu sabia tinha dado errado. Então faço essa importação mesmo, ali pedindo a Deus para que dê certo, porque se desse errado eu teria que pagar esse amigo e... Enfim, deu certo. Os primeiros livros peruanos que nós trouxemos foi em 2019, foram esses livros aqui, ó, da Racos, essa coleção Fundamentos da Racos. Eu lembro que eu anunciei lá no Rumo ao Ita, né, muita gente, pô, legal, tal, vamos trazer tal. Enfim, é um sucesso de venda, a gente acaba vendendo a maioria desses livros. E aí o próximo passo que eu tenho que dar é trazer mais livros. E aí na minha cabeça eu falo assim, pô, beleza, agora eu preciso de volume. Eu preciso de muitas quantidades de livros. E aí eu trouxe a editora Mochera. E qual foi o meu erro? Não é que a editora Mochera é ruim. Na verdade, pelo contrário, os livros da editora Mochera são excelentes. Só que é uma editora que não combina muito com o concurso militar. Eu trouxe obras de álgebra linear, equações diferenciais, sei lá, cálculo integral, trouxe análise matemática, enfim, trouxe livros que não tinha nada a ver com o edital dos concursos militares. Ou seja, o que deu? Os livros ficaram encalhados. Fiquei com um monte de livro encalhado. O meu sócio saiu, falou, ó, Lucas, tô saindo, esse negócio não dá certo, depois tu transferes para mim os 3 mil que eu te emprestei, e eu fico sozinho naquilo ali. O ano acaba, né? Eu me formo na EFON, deixo os livros lá em casa, lá no Rio de Janeiro, volto para casa e fico naquele período, aquele 6 meses ali, né? Era época de pandemia também, né? Foi logo no início do ano. E fico aqueles 6 meses ali, enfim, esperando a vaga, né? Vendo se eu queria embarcar, mas eu não estava muito afim. Aquele monte de livro ali parado ali, atrapalhando a passagem, né? E aí eu acabo ganhando o meu Aspirantex. O Aspirantex, para quem não sabe, é como se fosse um atrasado, né? Como se fosse um atrasado que o pessoal da EFON ganha, né? A Aspirantex lá pra gente do Ciaba, aqui pro Ciaga, eu acho que eles chamam de Mercantex, né? Esse atrasado aí. Nessa época, eu acho que eu recebi esse Aspirantex em junho, mais ou menos, né? Ou seja, de janeiro a junho eu fiquei ocioso ali, né? Mas eu ganho mais ou menos uns, sei lá, acho que eram uns 24 mil, mais ou menos. E eu lembro que minha mãe pede emprestado 10 mil, minha namorada pede, sei lá, 5 mil, eu devia uns 4 mil, eu sei que sobrou, sei lá, uns 4 mil reais pra mim. Esses 4 mil reais foi o dinheiro que eu fiquei ali alguns meses, né? Ou seja, sei lá, acho que eu recebi em maio, junho, né? Eu fiquei mais 3, 4 meses ali segurando, né? Esperando, até porque eu não tinha muito o que fazer, já que
as vagas, né? A pandemia atrapalhou muita gente embarcar, então eu fiquei segurando aquele dinheiro ali. Chegou um momento que não tinha mais o que fazer, não tinha dinheiro, não tinha mais o que fazer. Eu só tinha um monte de livro largado em casa, livro que ninguém queria, até porque não porque eram ruins, mas porque o público não tinha interesse. E aí eu falo, pô, beleza, e agora? E um belo dia, eu acordo, minha mãe fala, pô, esse livro aqui tá atrapalhando a passagem, tem que dar um jeito nisso, sei lá o quê. Falou, beleza, deixa comigo que eu vou dar um jeito. E aí eu volto, né? Eu dou vida novamente à Editora Azimuth. Eu lembro que eu boto lá nos status, estamos de volta, agora com novidade. Na verdade não tinha nenhuma novidade. A novidade que tinha é que eu tava voltando com os livros que estavam encalhados, né? E, pô, de algo que eu nem imaginava que ia acontecer, eu acabo vendendo esses livros da Mochera, né? Um monte de gente que estava engajada ali, um monte de gente que queria, né, que era desse segmento de matemática superior, de professores, basicamente, né? Falou, pô, legal, eu vou querer esse livro, vou querer esse livro, vou querer esse livro. Nesse momento ali que eu acabo vendendo esse livro da Mochera, esses livros que estavam encalhados, que me dá caixa para eu fazer uma nova aquisição. E essa nova aquisição eu não podia errar. Onde foi que eu conheci pessoas, né? Eu entrei no grupo do Telegram, conheci várias pessoas que conheciam muito sobre materiais peruanos, o pessoal da Biblioteca Militar, pô, outros amigos que eu fiz nesse determinado tempo, pessoal que sabia, que conhecia, falou, Lucas, traz essa editora, Lucas, traz essa editora. E à medida que eu ia trazendo, eu ia conhecendo mais, eu ia abrindo, eu ia, pô, legal, essa editora é legal, essa editora é legal. Eu lembro que o próximo passo, eu acho que eu dei, foi da editora Rubinos, que eu trouxe, que foi um sucesso, né? Depois eu trouxe mais Lumbreiras, depois eu trouxe mais Cuscano. Enfim, fomos seguindo. Ainda a gente erra bastante, né? Tem muitos livros que às vezes a gente traz, às vezes dá uma credibilidade, não é tanto assim, né? Só que são erros naturais, são erros que acontecem mesmo, mas o importante é que o que eu queria passar mesmo, né, é que a Editora Azimuth, ela cruzou meu caminho várias vezes, desde 2017. Ou seja, eu tinha que fazer isso aqui. A gente tinha que dar certo, né? Pelo menos dar seguimento, né? Então, basicamente é isso, a história da Editora Azimuth. Peço de verdade, muito obrigado às pessoas que acreditavam, né, lá no comecinho, né, lá em 2019, né, nossas primeiras vendas, e depois do nosso retorno ali em 2020, né, vários clientes antigos que a gente tinha aí. Eu ainda lembro de muitos clientes que a gente tinha, né, a galera basicamente me ajudava mesmo. Era tipo assim, eu vendia, mas o pessoal me ajudava, falando, pô, Lucas, vou comprar de novo, pô, vou comprar de novo, vou comprar esse aqui. Era todo mês o pessoal ia comprando, aquela galera ali foi sustentando essa ideia da Editora Azimuth. Então, pô, muito obrigado a vocês, e é isso, essa é a história aí quer dizer, essa é uma parte da história da Editora Azimuth. Valeu, galera, então é isso, tamo junto, fica atento aí que a gente vai trazer vários vídeos legais. Show? Tamo junto!